Bem-vindo à aula completa do módulo 4 da Masterclass, Arquiteturas de Agentes baseadas em Prompt. Aqui você passa de construtor de agentes a arquiteto de sistemas autônomos. 6 tópicos: tipos de arquitetura, único versus multiagente, coordenação, limites de autonomia, falhas emergentes e casos reais. Tópico 1. Tipos de arquiteturas de agentes. A taxonomia tem 5 tipos, em complexidade crescente. Reativo simples, responde a estímulos com ações predefinidas, sem memória nem planejamento. Com estado, mantém memória das interações e adapta o comportamento. Baseado em objetivos, planeja uma sequência de ações para atingir uma meta. Com utilidade, avalia trade-offs entre múltiplos objetivos. E de aprendizado, melhora a performance ao longo do tempo aprendendo com o resultado. E a regra de ouro da decisão: a complexidade da arquitetura deve ser proporcional ao problema. Um agente reativo basta para um chatbot simples, um com planejamento é necessário para workflows complexos. Overengineering é tão problemático quanto underengineering. Tópico 2. Decisão entre agente único e multiagente. O comparativo. O agente único, menor complexidade generalista, escalabilidade limitada, debug indireto e custo previsível. O multiagente, maior complexidade, especialistas coordenados, alta escalabilidade, debugging complexo e custo variável. Um é mais simples e previsível, o outro, mais especializado e escalável. Quando escolher cada um? Vai de agente único quando o domínio é bem definido e limitado, a latência é crítica, o custo precisa ser previsível, ou a equipe tem experiência limitada. Vá de multiagente quando o problema exige múltiplas especialidades, as tarefas podem ser paralelizadas, a qualidade supera a velocidade, ou o sistema precisa evoluir de forma modular. Tópico 3. Coordenação, supervisão e delegação. 4 padrões coordenam os agentes. Orquestração centralizada. Um agente maestro comanda todos com controle total mas um ponto único de falha. Coreografia descentralizada. Os agentes se coordenam por eventos e mensagens, resiliente mas difícil de debugar. Hierarquia de supervisão. Organizados em árvore, o supervisor delega e agrega os resultados. E Blackboard compartilhado. Os agentes leem e escrevem no espaço comum, colaborando via estado. E a delegação precisa de um contrato claro, com 5 pontos. Objetivo: o que o agente subordinado deve alcançar. Contexto: as informações para executar. Constraints: os limites de atuação e de recursos. Callback: como e quando reportar o resultado. E escalação: quando pedir ajuda ao supervisor. Delegar sem esse contrato é abrir mão de controle. Tópico 4. Limites de autonomia. Pense no espectro de autonomia. Vai da sugestão em que o agente só recomenda, passa até no rascunho, em que prepara e o humano aprova, pela execução supervisionada, em que age com o humano observando, até a execução autônoma, em que age sozinho, e no extremo a automodificação. Você escolhe o ponto certo do espectro para cada agente. Como calibrar? Aumente a autonomia quando a ação é reversível, o domínio é bem definido, o feedback é rápido e o custo de erro é baixo. Reduza quando a ação é irreversível, o domínio é ambíguo, há impacto em outros sistemas ou envolve compliance e segurança. E independente do nível, todo agente precisa de 4 guardrails obrigatórios: rate limiting, teto de orçamento, fronteiras de escopo e um kill switch para parar na hora. Tópico 5. Falhas emergentes em sistemas de agentes. Os padrões de falha emergente. Loop infinito de delegação. A delega para B, que delega para C, que delega de volta para a amplificação de erro. Um erro pequeno num agente é amplificado ao passar pelos outros. Deadlock de recursos. Agentes esperam recursos que outros estão segurando. Consensus failure. Não conseguem concordar sobre o estado. E Runaway costs. Geram tokens e chamadas exponencialmente, explodindo o custo. As mitigações são arquiteturais e proativas. Circuit breakers param o sistema quando a taxa de erro passa de um limite. Timeout global, um teto de tempo para qualquer operação. Dead limites, um máximo de níveis de delegação para cortar loops.
Idempotência, ações que podem ser repetidas sem efeito colateral. E observabilidade, um trace completo de todas as interações para você enxergar a emergência acontecendo. Tópico 6. Estudos de caso reais. 3 casos. Coding Assistants como Copilot e Cursor, arquitetura de agente único com ferramentas especializadas, autonomia de sugestão à execução supervisionada, com trade-off de latência contra a completude. Automação de suporte, hierarquia com roteador mais agentes especializados, execução autônoma para as queries simples e escalação para as complexas. E orquestração de pipeline de dados, multi-agente com coreografia por eventos, alta autonomia com guardrails de qualidade. E a lição que fecha o módulo: não existe arquitetura certa. Cada sistema faz trade-offs baseados nos seus requisitos. O papel do arquiteto é entender esses trade-offs e fazer escolhas conscientes, documentando as razões para referência futura. Decidir bem é o trabalho. Isso é conteúdo do inema.club. Acesse inema.club.